Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Sexta-feira, estamos finalizando a semana, dia 26 de janeiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje vamos estudar o Salmo de número 82. Só que antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, em primeiro lugar eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero fazer um convite aqui mais do que especial. Nesse domingo na Evo, nós vamos ter a nossa conferência profética. É isso aí, nós abrimos inscrições, ainda tem algumas pouquíssimas vagas, porque nós abrimos um segundo lote de inscrições. Então nós tínhamos aberto um primeiro lote, um lote bem grande, tá? Abrimos agora um segundo lote, mas as vagas já estão acabando. Se você quer participar da conferência profética, é só fazer a sua inscrição, tá bom? Vai lá no Instagram, Evo Church, tá? Vai no Instagram, vai ter lá uma arte fixada da conferência profética. Você vai clicar, vai nos comentários lá embaixo, né, na descrição, e vai ter lá o link onde você consegue fazer a sua inscrição para a conferência profética. Mas corre, porque tá acabando, tá bom? Aí domingo vai ser assim, nós vamos ter um dia bem intenso, vai ser uma imersão. Nós vamos ficar 12 horas adorando a Deus, né? Nós vamos ficar 12 horas recebendo palavra de Deus. Então vai ser uma imersão da palavra, com muito louvor e adoração também, tá? Vai começar às 10 da manhã e vai terminar praticamente 10 horas da noite. Então vão ser ali 12 horas de louvor e adoração, muitos convidados especiais, homens de Deus, né, mulheres de Deus que nós convidamos, pessoas que nós conhecemos, que nós aprovamos, né, sabemos quem são, que vão estar conosco também nessa conferência profética. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, né, para encorajar o seu crescimento e desenvolvimento no ano de 2024. Então não fique de fora, esteja conosco nesse domingo, vai começar às 10 horas da manhã. Chega um pouquinho mais cedo, 9, 9h30, toma um cafezinho da manhã, gratuito conosco, e aí você fica para a conferência, né? Tem muita gente em dúvida, perguntando se vai ter pausa para um café, pausa para almoço. Ó, nós vamos montar a cantina, nós vamos ter cantina, vai ter salgados, vai ter suco, refrigerante, nós vamos ter um intervalo ali na hora do almoço, por volta de 13 horas até 13h45 mais ou menos, 30, 45 minutos para um lanchinho rápido e a gente volta. E depois, no período da tarde, lá para as 18 horas, a gente faz mais uma pausinha de 30 minutos, mas nós vamos aproveitar bem esse tempo na presença de Deus. É uma experiência única, algo que Deus plantou no meu coração, e nós vamos com todo amor e carinho, né, para fazer com que essa conferência seja um divisor de água nas nossas vidas, tá? Conferência profética, vamos receber o pastor Marcos Pintinha, vamos receber o pastor Alex Mancini, amigos que Deus me deu ao longo dessa caminhada, cantora Marília Silva, também vem, qual é o nome da moça que vem do... Carol Braga, vem a Carol Braga também, que vai cantar e ministrar, né? Então, pastora Vanessa, pastor Vitor, vai ser uma bênção. Você que não fez a sua inscrição ainda, corre logo e faz em nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos lá, dei aqui os avisos, os recados. O Salmo 82 é um salmo bem curtinho, é um salmo de 8 versículos, tá? O texto começa dizendo assim: Deus, toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá então a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e estar ao lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres, dos órfãos, sejam justos com os aflitos e com os necessitados. Socorram os humildes, os pobres e salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Venha, ó Deus, governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Esse é o Salmo 82, como eu disse, um salmo bem curtinho, né? Vamos fazer aqui um resumo interpretativo, vamos fazer a interpretação do texto para você entender melhor o Salmo 82. O Salmo 82 é mais um salmo atribuído ao levita Asaf. Esse salmo vai exortar os líderes, né, de Israel, para que exerçam então a autoridade de forma justa
e defendam os fracos, os oprimidos, os pobres, né? O Salmo começa com uma declaração de que Deus, ele vai julgar a todas as nações, a tudo e a todos. O salmista, então, ele dirige-se aos líderes perguntando: até quando vocês vão julgar de forma injusta? Verso 2, né? E vão aceitar as pessoas dos ímpios, né? O salmista aqui, então, ele está exortando os líderes a fazer justiça perante aos fracos e oprimidos. Ele vai dizer ali no verso 3 e 4: faz justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livra o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos do ímpio. Aí o salmo vai terminar com uma advertência aos juízes injustos, né? Lá no verso 5 vai dizer: eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E Deus também diz que os juízes injustos, eles morrerão como homens comuns, né? Por mais que são juízes e grandes líderes, eles são pessoas comuns e eles vão morrer como pessoas comuns e não como deuses. Te explico isso daqui a pouquinho, tá bom? O Salmo 82 é um lembrete importante da responsabilidade dos juízes, dos líderes dessa terra. Eles são chamados por Deus para exercer sua autoridade com justiça e defender os fracos. Ok? Quando os juízes são injustos, eles prejudicam não apenas as pessoas, mas também a sociedade como um todo. O Salmo aqui também é uma mensagem de esperança para todos os pobres e oprimidos, né? Deus então promete que ele defenderá aqueles que são tão maltratados por esses juízes. Lição de aplicação prática. Bom, vamos lá. O que a gente consegue extrair desse texto aqui? Esse salmo primeiro vai nos ensinar que nós precisamos andar debaixo da justiça de Deus. Normalmente nós pensamos nos salmos, né, em suma, como hinos de louvor dirigidos a Deus, mas o Salmo 82 em específico vai nos lembrar de algo muito importante. Alguns desses cânticos, eles foram dirigidos aos homens como mensagem de exortação ou até mesmo de reprovação pela conduta dos homens. Nesse salmo aqui, Asaf repreende os deuses, os juízes parciais, né, apontando os deuses a homens, tá? Daqui a pouco eu te explico literalmente a origem da palavra deuses no hebraico. Tá? E também vai relembrar do julgamento divino que virá sobre todos. Então, todos os governantes, os juízes, tá? Em especial, pessoas em posição de liderança, elas devem pensar bem nesse hino aqui, nesse Salmo 82. O Salmo 82, então, ele é apontado como uma acusação de Deus aos juízes injustos que dominam sobre Israel. Provavelmente esse salmo foi composto num período em que havia muita deslealdade e corrupção na administração da justiça. O salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte, Deus é introduzido como o supremo juiz, ele vai julgar a tudo e a todos. Segundo, Deus denuncia os juízes injustos e os julgamentos corruptos. E a terceira parte da divisão do salmo, o salmista então implora que Deus se levante para julgar esses juízes. Olha só que interessante, a justiça divina envergonha os juízes corruptos da terra. Deuses, do hebraico Elohim, possivelmente juízes. Nesse verso, assim como na tradução de Elohim lá no Êxodo, os juízes eles podem ser chamados de Elohim no sentido de que são representantes, líderes, né? Representantes da soberania de Deus na terra. Então, na lei de Moisés, a palavra, assim traduzida, se refere aos juízes do povo. Então, quando o texto lá no versículo 1 diz deuses dessa terra, está apontando para juízes, né? Deus toma o teu lugar no meio dos deuses, né? Não está direcionando aqui a deuses pagãos, está dizendo literalmente de homens que exercem uma autoridade de liderança, uma posição de liderança, que julgam o povo. Então, na linguagem do Antigo Testamento, e de acordo com o mundo no Oriente Médio antigo, os governantes, os juízes, como procuradores do rei celestial, eles podiam receber o título emérito de um Deus com D minúsculo, ok? Não era Deus, é um Deus com Deus minúsculo, um apontamento para uma autoridade diante de Deus, né? O termo, ele designa aqui governantes, líderes, pessoas de poder, juízes ou príncipes terrenos que eram representantes de Deus e cujo trabalho era divinamente designado por Deus. Então, esses juízes maus, eles acabam se corrompendo, pervertendo então a justiça de Deus. Eles começam a agir cegamente com pessoas, né, andam na escuridão, e o salmista os vê reunidos
perante a Deus. Então, Deus, o Rei do Universo, que vai julgar esses juízes, né? Porque esses juízes são responsáveis perante a Ele na administração da justiça de Deus. Então, os juízes deveriam julgar com justiça. E o que o texto está mostrando? Que muitos desses juízes estavam sendo parciais. Então, olha só, em Israel era literalmente proibido mostrar parcialidade por causa de circunstância ou de posição. E esses juízes aqui estavam sendo parciais a pessoas com mais possibilidades e mais recursos financeiros. Então, portanto, quando o juiz, um líder, uma autoridade constituída sobre o povo, né, esse líder, ele precisa julgar com parcialidade. Automaticamente, quando ele não julga com parcialidade, ele cai na justiça de Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó, eu sou o justo juiz e vou julgar, né, conforme a minha justiça. Então, se você está sendo imparcial, pense bem, porque você vai cair na minha justiça, né? Então, quando esse juiz descumpre a lei, o mandamento, né, ali o salmista estava dizendo, ó, lembre-se que um dia vocês vão cair na justiça de Deus. E isso, olha só que interessante, eu e você, o que a gente pode trazer de lição pra gente? Que nós precisamos andar debaixo da justiça de Deus. Nós, seres humanos, nós cristãos, precisamos andar debaixo da justiça de Deus. Sempre digo, né, a nossa igreja, a igreja a qual eu sou pastor, né, se a causa é justa, então ela é irrevogável. O que isso quer dizer? Se a causa é justa, então é causa ganha. E por que eu digo isso? Porque às vezes algumas pessoas vêm me procurar para falar a respeito de uma causa na justiça. Ai, pastor, ora por mim, eu tenho uma causa na justiça, né? Lá, uma empresa que não pagou os meus direitos e tal. Eu sempre trago ali a consciência. A causa é justa, né? O que você combinou com o seu patrão? O que ele descumpriu realmente algo que ele te prometeu ou você está querendo tirar proveito de uma situação? E eu sempre uso essa frase, se a causa é justa, ela é irrevogável. E a justiça, ela vai recair sobre ele ou sobre você. Então, quando eu ajo debaixo de justiça, eu sempre digo, fica tranquilo, se você está debaixo de justiça, se a justiça, se essa causa é justa, né, você vai ganhar a causa. Agora, se a causa é injusta, você pode até ganhar na presença dos homens, mas vai perder e perder muito com Deus, porque Deus, ele é um Deus de justiça. Então é muito importante a gente ter esse nível de consciência. E aqui é literalmente Deus nos ensinando, né, que nós precisamos andar literalmente debaixo da justiça e não debaixo da nossa própria vontade carnal. Né? Por quê? Porque tem muita gente caindo em desgraça por querer se aproveitar dos outros de forma injusta. É isso mesmo, é literalmente aqui o que eu falei, a pessoa quer se aproveitar de uma outra pessoa, né, de forma injusta, né? Então, e essas pessoas que agem de forma injusta, mesmo que ganhem a causa na justiça aqui na terra, perdem lá no mundo espiritual, porque aí Deus recai com a sua justiça sobre essa pessoa que está agindo de maneira injusta. E é literalmente o que está dizendo aqui no Salmo 82, né? Que os juízes estavam sendo parciais, estavam julgando com parcialidade, né? Que estavam dando causa ganha para as pessoas mais abastadas por conta de interesses ali, financeiros, né? Monetário, outras coisas mais. E ali o salmista estava dizendo, ó, a justiça de Deus vai recair sobre a sua vida. Só espera que no momento certo você vai entender o quanto é bom andar, né? Estar andando, caminhando debaixo da justiça de Deus. Portanto, nós precisamos caminhar debaixo da justiça de Deus. Eu e você, nós precisamos caminhar debaixo da justiça do Senhor, nós precisamos pensar de forma justa, não querer ficar tirando vantagem de ninguém. Né? Às vezes a gente pega uma pessoa ali, às vezes algumas pessoas pegam outras pessoas num estado de dificuldade. Um exemplo, né? Uma vez um rapaz que vem de carro, ele se converteu na nossa igreja, ele me procurou depois de uns dias para falar em uma ministração que eu falei sobre essa questão de justiça, né? Ele comentou, pastor, por muitas vezes, né, eu vendia e eu comprava o carro num preço bem abaixo mesmo, principalmente quando eu via que a pessoa estava em dificuldade financeira.
Aí, por exemplo, o carro valia 20 mil, eu ofertava 10 mil e a pessoa apertada me vendia o carro e eu tinha um lucro maior. Mas depois que o Senhor ensinou sobre justiça, eu entendi que eu tenho que pagar o valor justo independente da necessidade da pessoa. Eu falei, isso mesmo, né? Quando a gente começa a temer ao Senhor, a gente começa a entender que a justiça de Deus, ela vai recair sobre as nossas vidas uma hora ou outra. Então é muito importante que a gente entenda essa questão, né, que a gente possa ser justos, né? Um dos atributos de Deus é a justiça, e nós como filhos de Deus precisamos andar em justiça também, nós precisamos ser justos um com o outro. Então, qual é o preço de mercado? Qual é o preço que vale? Você vai pagar o preço justo, né? Não vai querer levar vantagem sobre as outras pessoas, porque muitas vezes a gente leva vantagem no mundo físico e perdemos vantagem lá no mundo espiritual, perdemos vantagem com Deus e ainda vamos ter que experimentar a justiça de Deus, né? E quando a gente é injusto, a desgraça, né? As coisas ruins recaem sobre a nossa própria vida. Então nós aprendemos hoje, né, que nós precisamos andar debaixo da justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso, um salmo curto que traz uma lição poderosa, uma lição que aponta para o nosso comportamento como cristão na terra, né? Nós estamos aprendendo na nossa igreja nesse mês de janeiro sobre identidade espiritual. Eu costumo dizer que o nosso comportamento ele tem que andar ali de mãos dadas, né, com a nossa identidade espiritual, então que nós possamos andar na justiça do Senhor. Vamos agitar as redes sociais agora em nome de Jesus? Curte, comente e compartilha se você não fez isso ainda.